Adekoju yeye miora. Meu nome, Maria do Nascimento. Eu nasci 18 de agosto de 1937. Nasci no bairro de Ramos, no Rio de Janeiro. Muita gente pensa que eu sou baiano. Mas a família, minha avó, avô, tio, minha mãe, meu irmão mais velho. E essa criação, essa integração que a gente tem com os baianos, né? Os baianos, minha mãe, minha avó, todo mundo. Baiano eu acho que a criança vai presente cada vez que baiano, eu acho. Já fui algumas vezes, adoro a Bahia, a gente veio de lá, mas não sou baiano. Eu, como já disse, nasci 18 de agosto de 1987. Antes disso, eu sou caçula de 18 irmãos, 15 filhos, ainda 15 filhos, eu sou caçula. E quando ela estava grávida, ela passava muito mal. A médica dizia que ela ia perder a criança. E os dois chaves aqui. O mundo da minha avó sempre dizendo que o fundo uma tia, naquela época, as senhoras, a tia, a tia, eu chamava quando você poxa. Eu não entendi, era minha mãe, acabou sendo minha mãe pequena depois. Mas a postura dessa criatura, Joventina, ela também dizia que não ia perder porque era filha dela. Graças a Deus, que assim. Uma festa mesquita, que eu fui escrita de profissão, que minha mãe era pequena, uma das primeiras festas que eu no Rio de Janeiro. Uma festa, minha mãe levou essa criança, nada mais, nada menos que uma criancinha hoje, né? E eu já resolveu que seria filha dela. Nós fomos já acontecia antigamente, já com espada dela, cada um pegou a criança por uma perna, ela foi uma sete metade de mulher, cada um. Eu me matei na luz. Acabou passando o fundo, mas não permite. Isso se passou o fundo. A importância de poder deixar essa importância era tão grande que o jato queria, acabou já lá para mim. Mas a expressão indígenazinha é de Oxum ou Xalá. Sim, mas eu falei para o meio para acabar com a diferença. Então, o Moleque se passou porque hoje teria que estar aqui. Entendeu? Minha avó fez santo em 1910, na casa de Pai Procópio, de Orujá, de Pedro Barco. E pelo tempo, ela dizia que eu teria que vir, que nasceu para assumir, que eu seria terceira terra do mundo. Continua pegando a janeira de 8 anos aqui, era feito, muito mais velho desse dia. Mas ela tiver uma peça, mas eu vou dizer que foi muito bom. A outra minha irmã, que é Valdemira, ela é Kelly da minha avó. Muito bom, a família, todos nós juntos, meus irmãos, nós aceitamos, todo mundo participando. Agora, já se foram meus irmãos, eu quase sobrinhos também, junto comigo, sozinho a gente não faz nada. Tem meus sobrinhos, meus filhos, não tem filho, mas temos filhos. Tem vocês todos meus filhos que são os filhos dela.
preparem todos. Eu nem sou avó, eu não sou bisavó, eu sou mãe. Sou mãe. A grande avó da região eu não posso tirar esse dela, não quero muito dela. Eu sou mãe. Que aqui coma cobelho. Que aqui coma cobelho. Que aqui coma cobelho. Que aqui coma cobelho. Aqui coma cobelho. Maria Menina nossa, eu não sei. Mas Maria Menina Seca, eu falei assim, isso aí já faz parte de mim, já está em mim, não é mais apelido, não, acho que é meu nome. É meu nome. E eu vou fazer isso. Vai demorar muito, vai que eu falo, depois passa. Tem uma enquete. Estava conversando com ela, eu disse assim, mas não exagere isso, não, minha filha, mas sempre passa, né? Não, eu vou conseguir. Memorial é diafonia. Por quê? Eu sempre vim para cá. Porque tem alguns objetos que pertenceram à minha avó, outros que vieram de Mesquita, entendeu? De ferramenta de chá, tem um cheiro de chalupa tão bonito, diferente desses de hoje, né? Eu disse, gente, eu vou fazer um museu. Aí falei com a Requete e o Luca, vem cá, Margarida, quero falar com vocês, vamos fazer um museu? Não vou, é memorial. É memorial, aí eu falei, essa já tinha visto fazer. Então, memorial. Mas eu falei, museu é museu mesmo. Eu poderia fazer um museu. Mas sim, realmente o memorial é a Davina, um acervo bom, algumas peças que vieram da Marambaia também, que é a primeira casa que eu abri foi na Marambaia, lá perto de Xinguá, no Iguaçu. Tem muita coisa bem de lá, que a gente tem carros, tem painel, muita coisa, umas coisas diferentes. Não vai passar. Graças a Deus nós fizemos o material e as peças estão lá, já vieram algumas pessoas, até de fora para o memorial, para ver, tá lá, estou muito feliz. Que aqui coma cobelho. Que aqui coma cobelho. Que aqui coma cobelho. Aqui coma cobelho. Aqui coma cobelho. Aqui coma cobelho. Desde sempre, daqui já tivemos vários encontros, vários eventos, fala sobre o preconceito, de um modo geral, entendeu? Nós estamos aqui desde a década de 80, nós falamos sobre, foi o primeiro encontro religioso que teve aqui, cara. Deve estar no YouTube, está na internet. Para mim foi uma surpresa quando eu vi a gravação, não tinha visto, não sabia que tinha. Eu sei que na internet. E está tudo muito na internet. Essa luta já vem desde a década de 80. E todo evento, eventos
é meu, é da minha região. Então eu vou. Não precisa me convidar, não. Eu mais que envolver, eu disse, eu não vou essa, vai ter que estar presente. Então, nós temos que educar. Entendeu? Somos nós que temos que educar do país. Então, eu vou dizer, é muito difícil. É muito difícil, porque o racismo, o preconceito está dentro das pessoas. É dentro da pessoa. Claro que a gente vai lutar, ainda na mídia, tem que lutar para ver se a pessoa se conscientiza. Que querer que aqui coma cobelho. 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 Eu, há alguns anos atrás, eu sofri, mais tarde lá em Botafogo, eu estou na rua. Aí passou um ônibus escolar. Chegou lá na frente, parou no sinal. Mas quando ele estava passando, eu vi negra, mas criança. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, essa barriga está negra, eu vejo só. Eu acredito. Então a senhora já recebeu um preconceito racista Desde criança na escola. Aí eu fiquei me senti, eu não sei, que eu não aquele dia me tocou por ter sido uma criança. Ter vindo de uma criança. Eu olhei para o lado e falei, nossa, eu fiquei envergonhada. Envergonhada da atitude da criança. Não de eu ser negra, eu sou negra, graças a Deus. Mas da atitude daquela criança. Aí, para a sorte dele, eu não ia ser lá, o ônibus parou no cruzamento. O maiorzinho puxava ele, não faz isso. Ele abaixou, não sei se eu estava um papel, ele me jogou. Para ele, tinha uma pedra, até uma arma, ele teria tirado. Para ele, aquele papel representava tudo isso. Uma pedra, uma arma de fogo, um pedaço de pau. Ele queria ver aquele dia. Ele queria ver aquele dia. Eu parei, não disse nada. Aí depois fui atrás de uma senhora, assim, que absurdo, né? Ela disse, olha, que educação que essa criança tem dentro de casa. Eu falei, será que vem dos pais? Será que já veio deles? Será que ele fica ouvindo falar? Eu não entendi. Eu só entendi que aquela criança queria me agredir. Para ele tinha que me agredir. Aí ele tinha que me agredir. Mas eu fiquei envergonhada por ele, mas eu sou feliz por sou negra. Eu sou feliz por tudo. Deus, um orixá maravilhoso, que me fez negra, que me fez orixá, que me fez na minha família biológica, que me fez essa família bonita que são vocês são meus filhos. Não me chama de bisavó, não sou. Nós conhecemos bem essa história. Eu sou mãe de Marcelo, eu sou mãe de Tatiana, eu sou mãe de vocês todos. Você vê de sincretismo. Você vê de sincretismo religioso. Tudo isso que nós passamos, tudo vem de sincretismo religioso, porque você vê na igreja, você vai, né? Gostava de ir à igreja, né? Porque Nossa Conceição de Ramos e outros tinham uns quadros, né? Representando a vida, eu acredito que é a vida de Cristo, não sou católica, e sempre tinha um quadro que tinha demônio, a figura de demônio. Não era um quadro, vários, que aparecia a figura do demônio. Por isso que o negro não podia apresentar sua
sua religião, era tudo ali onde estava tudo. Porque não podia aparecer para o branco, dono das fazendas, que eles eram extremamente católicos. E aquilo que os negros estão fazendo? Coisa nenhuma. Entendi. E qualquer outra que eles viessem depois, como, acho que nem depois, foi antes, né? Como candomblé, era tido como demoníaco, tratando de demônio, enfim, fazer as coisas dentro do escondido. E para nós chegarmos até aqui hoje, eles tiveram que dizer que Santo Antônio é o Ogum, que São Jorge é o Oxóssi, que Nossa Senhora da Conceição é o Oxum, que o Moro é São Lázaro. Se eles, muito inteligentes, se eles não fizessem essa associação, não estaria. Você já veio de lá. Olha, tem pessoas na Bahia, e aqui no Rio também, que ainda são muito sincréticos. Sim. Muito. Eu fiz participei de acho que foi a bênção, documentário. Acho que foi a bênção. Se falava sincretismo. Eu disse o que eu acho, o que eu vejo, o que eu acredito. E o que eu acho, o que eu acredito. Eu acredito que minha mãe não é Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora da Conceição pode até ser minha mãe. Não vou dizer que não, mas não como Nossa Senhora da Conceição. Entendeu? Porque ela existe. Oxum veio muito antes dela. Só que eu não vou continuar com secretismo. Naquela época tudo bem, mas agora não tem mais necessidade. E fui, tem um pai de santo, muito amigo de Nova Iguaçu, não sei se vocês ouviram falar, devem ter ouvido, Ninô do Ogum. A minha avó que abriu a casa dele, nem foi no Camarim, foi no Moquetá. Mais tempos aqui do que no Moquetá. A minha avó abriu a casa dele e a amizade continuou, e continuou com a mulher dele e tal. Minha avó morreu, nós ficamos ali sempre. E ele abriu minha casa, lá em Marambaia. E a amizade continuou, até ele morrer. Ele também participou desse documentário. E não vamos chamar. Uma meninazinha. Como é que você vai dizer que o Santo Antônio não é o Ogum? Eu disse, que diz, Deus mas eu digo, porque para mim não é. Mas eu respeito, porque me deu pequena, hoje eu sou uma mulher. Ele respeito como pai santo, mas é a minha. Eu não sei mais o que dizer. Não, mas a gente vai conversar sobre isso. Você vai ver que é isso mesmo. Eu disse, nós podemos conversar sobre isso também. De novo. Mas eu não vou. Como é que mas desde que ele disse, desde que eu me entendo como gente, eu vi os africanos dizer que Santo Antônio era o Ogum. Santo Antônio é o Ogum. Tudo bem. Mas eu não digo, eu não preciso. Tá certo. Não precisa. A minha avó também, naquela época, ela também era assim. Mas, gente, hoje não tem necessidade, estou eu aqui. Não sou eu só, acredito que tem outras pessoas, outras de Aloixá, outras de Aloixá, que tem essa mesma opinião. Não é questão de opinião, é a realidade. É a realidade da coisa. Não posso dizer que São Lázaro, eu não gosto de São Lázaro, não é por eu ser de candomblé, ser do Oxum, acho que eu vou desmerecer os santos católicos. Não, eu cresci também, minha mãe me levou para a igreja, claro que é candomblé, mas levando a gente para a igreja.
por fato das suas amiguinhas que você descobriu para vocês são os primeiros comuns, eu amo aquela Nossa Senhora Conceição de Deus, eu amo Nossa Senhora Conceição, aquela imagem tem tudo. Eu acho que ela tem a ver comigo porque eu era criança e eu muito lá na igreja, né? Eu gosto, gente, sei que existe São Jorge, sei que existe São Lázaro, eu respeito eles todos, mas uma coisa. E eu choro. Olha, o racial pode ser. Mudou. Desculpa. Mudou. Está muito longe de acabar. Eu acho que não acaba, infelizmente. Mas houve algumas mudanças. Muita, pode ter sido muita coisa. Só que eu acho que isso já é outro tema, ensinar religião nas escolas, eu não sou outra coisa. Posso falar da religião, porque realmente a religião faz parte da nossa cultura, da cultura africana. Gente, a cultura africana não é só o escravo levando chibatada, não é só candomblé. Isso é da presença. A cultura africana é riquíssima. Quantas que eles fizeram para agir outros filmes daqui? Foram eles. Quanta coisa boa. Por que só tem que apresentar? Tem novela. A gente está cansada disso. Eu já aprendi isso na escola. Porque o vídeo era isso, africano apanhando, sendo amarrado no pneu. Tem como de assunto. Vamos falar de outras coisas. É uma novela. Assiste uma novela, tem escravo, tá apanhando, tá levando de batata. Ah, não. Como se isso fosse início. Cara, acho que foi isso que está fazendo. Chega não fazendo, claro, eu acho que eles têm mais que manter aquele pirulê, aquele. Eu fui no Brasil, eu sei de uma organizada. Eu fui visitar o. Como é a parte que eles ficaram? Senzala. E a dona, sei lá, direta, indireta, a mulher era uma mulher revoltada. Branca. Parecia estrangeira. Mas a mulher falava, eu acho que cada grupo que chegava lá, eu pegava de jeito, a cara estava realmente revoltada. Olha aqui, o que vocês passaram, olha aqui. A parede de todas as fazendas que eu já visitei foram muito aquela que me impressionou. As queimações, a parede, você via de estuque na minha casa, arranhadas, tanta coisa. Aí foi essas paredes. Isso não fomos nós que fizemos no sacrifício de anos. As unhas deles, muita coisa para pôr os pés. Corrente, muita coisa. Gente, eu não quero ficar aqui. Eu me senti mal. Eu me senti muito. Uma coisa você vê nos livros. Outra coisa você vê. A senhora já se. Eu disse, gente, eu não quero ficar aqui. Eu não quero, enquanto uns ficavam ali, botavam corrente no braço para tirar foto. Que absurdo. Você quer ver? Me perguntou. Eu não quero não, eu já faz uns anos que eu passei por isso. E ele não tinha nada, por quê? Eu já passei sentado por isso. Ele fazia por isso. Não vou passar de novo. Eu não vou evitar isso. Eu não vou evitar isso. Deixa eu fazer a pergunta novamente. Desculpa, não, que merda. Não passar por isso, não. A dona da você sempre toda mulher no seu lugar de direito. Uma sala muito limpa, muitas salas. Cadeira do barão. A senhora vai sentar aqui naquela cadeira? Muito orgulho. Com muito orgulho. Sou eu que era muito de branco. Eu tenho que sentar na cadeira do barão. Essa é uma vez. Ele fez fora, eu vou tirar foto. Que bom.
Ela disse que ele deve estar segurando lá tudo. É muito sofrimento. É muito sofrimento e nós temos que lutar por isso, porque a gente, de vez em quando, ainda vê no trabalho escravo, produção de gente, negro, criança, trabalhando no interior da igreja, serviço escravo, que ainda existe. Ainda existe. É difícil, mas a gente tem que ter esperança. É difícil de acabar, mas não é por isso que a gente vai desistir. Desistir é lutar. Nós não temos que desistir. Nós somos diferentes, mas somos iguais. A pele é negra, a sua é mais clara, é mais clara, o branco. Todo mundo igual, não morre, mas todo mundo é uma coisa antiga. Mas todo mundo todo mundo em um lugar. Deus é perfeito. Deus é perfeito. Ele não seja tudo tratando, até né? De familiar, ser branco, sei lá. E esse é do negro, do branco, do índio, tudo a mesma coisa. E quando cai, morre todo mundo. Aquele, né? Morrer, a gente cai, morre, cai em qualquer lugar. Claro que a gente cai em qualquer lugar, a gente morre. Não tem lugar especial, não sei se for no hospital, ou por lá, e posso sair daqui e chegar na rua morrer. Não é isso? A gente não cai em qualquer lugar, e morre todo mundo. Não adianta usar anel de ouro, pulseira que não é ouro nada, mas parece. Ele me bonecar toda, eu não vou morrer, eu não vou para um lugar diferente. É todo lugar. Um lugar só. Outra coisa não. E olha, o racismo também, esse racismo, às vezes vem do próprio meio. Muito na televisão, já vi um programa de entrevistas, e uma moça, uma mulata, bonita, um pouco mais escuro que você. Estava falando sobre esse assunto. Aí falou, mas você como negra, ela fez assim, eu negra não. Você não é negra? Não. Você se considera branca? Eu me considero porque minha cor do meu pele. Foi isso que eu consegui. É preconceito pelo próprio negro. Além disso, não sei se eu poderia falar isso não, mas o negro dela fala, não se considera negra porque a pele dela é um pouco mais clara. É difícil, né? É muito difícil. Minha avó nasceu em 1880. Então, a sua avó seria ela veio. Eu nasci não fui escrava, não digo isso, mas tinha umas coisas que eu quero dizer. É porque realmente se fosse eu diria minha mãe, minha avó, eu já não sei mais. E minha resposta é muito qualidade de santo que eu nunca ouvi falar. É muito santo que eu nunca ouvi falar. É um santo que de repente eu vejo quando essas coisas tudo, né? Eu amo o santo nos paramentos, sei lá, umas ferramentas, negócios esquisitos, umas coisas no cabelo que eu não sei o que é.
A qualidade do som fundamental. Gente do céu, onde é que eles descobriram isso? Da onde eles tiraram isso? Não descobriram. A gente descobre que existe. Às vezes eu descobre. Da onde eles tiraram tanta coisa? E muita candomblé. É uma religião de grande fundamento. Muito fundamento. Mas ele é simples. Hoje em dia não é mais. Que o homem já colocou. Já mudaram tudo, a vestimenta, fundamento, os negócios que nunca vai falar. Eu digo, nosso candomblé aqui, não é africano, é brasileiro, sofreu várias modificações, mas veio da África. Veio da África. Então tem algumas coisas que existem lá na África que eles querem trazer para cá. As mulheres não se vestiam de baiana, não se vestiam de baiana, botar madeira, não era nada disso. Era tudo embalado de forma que a cintura acontecia na mão. O chum, engraçado, era essa. Você vê que é simples. Não tinha essas danças compassadas, era tudo muito. Então eles pegaram isso, resolveram botar o pano assim. E o que fica de fora? E aqui no Rio, aqui no Brasil, quando foi trazido para cá, por ser cultural, lá na África, cultural, as pessoas devem ser, as mulheres devem ser amores. Mas aqui não. Então, quando a costa subiu, cobriu-se. Eu considero sim, lá tem o lado bom, né? Nós temos que ser assim, nós temos que resistir a tudo isso que está acontecendo por aí. Se resistir a tudo isso que está acontecendo por aí, se for lutar pela religião, o bem-estar, pelo bom nome da religião, então eu não considero que seja. Com certeza. Eu me considero. Tem algumas pessoas sim, a gente luta, a gente está junto. É especial. Sei, Beata luta muito pela vida. Agora também está mais devagar, né? Porque precisa se preservar mais. Mas, gente, a Beata luta muito. Nós lutamos muito juntos. A mãe Deusita. Tem outras pessoas também, não é um símbolo, tem vários. Todos nós estamos lutando pela causa, nós todos somos símbolos. E tirando os orixás daqui, enquanto a gente está aqui movimentando, eles também estão por lá movimentando. Não somos só nós sozinhos, não. Eles também estão por lá movimentando. Quero agradecer primeiro a mensagem que foi de Deise, né? É a professora Ivânia. Né? Muito obrigada, minha querida, pelas suas palavras. A Deise que ela foi mandando mensagem. Pois é, a Deise mandou a mensagem. Muito obrigada a vocês. Eu não estou agradecendo por vocês lutarem pela religião. Também é uma luta. Eu estou agradecendo a presença de vocês na religião e agradecendo a mensagem muito bonita que você mandou. Podem contar comigo sempre. Contar com trabalho bonito, trabalho de responsabilidade, sério. Eu estou aqui para estar junto com vocês.
por vocês mudarem comigo. Amém. Muito bom a gente fortalecer, né? Nós temos que nos fortalecer, nós temos que estar juntos. Fiquei feliz de ver que em Volta Redonda também teve um núcleo muito grande. Tem uma filha ou duas que moram lá e ela faz parte também do Juliano, dessa luta. Ter luta do Brasil, nós temos que ter essa luta. Temos que lutar contra preconceito, todo tipo de preconceito, ser respeitado, exigir que nós sejamos respeitados. Essa religião, uma das primeiras religiões do mundo, assim, porque é a natureza. Quando a mulher é a natureza, nós cultuamos a natureza. E a natureza existe desde que foi criado o mundo. Então, desde que foi criado o mundo, nós cultuamos nossos orixás. O Xum, que é as águas, Inhansã, Xangô, ferros, tudo que faz parte da nossa, as folhas das nossas doções, desde que foi criado o mundo. Então, Deus criado o mundo, desde que foi criado o mundo, que nós cultuamos as coisas. Então, isso tem que ser reconhecido e respeitado. Somos nós. Estamos aí para botar na cabeça de ninguém, mas para mostrar às pessoas, os racistas, preconceituosos, que nós merecemos respeito. Não tem que estar junto de nós. Cada um escolhe seu caminho, cada um escolhe sua religião, cada um escolhe seu modo de viver, mas um respeitando o outro. Awaxoqué, loreire, oqué, oqueire, 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 awaxoqué, loreire, oqué, opaluaí, axoqué, loreire, oqué, oqueire, 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 axoqué, loreire, oqué, orixá, bobo, axoqué, loreire, oqué, oqueire, 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 awaxoqué, loreire. Essa cantiga a gente está agradecendo aos orixás, agradecendo a Deus, agradecendo ao Morro, a todos os orixás pela nossa vida, por nós estarmos juntos, pela religião que nós abraçamos, que nós fomos chamados. Ninguém entra no candomblé querendo, até entra, não sei, mas por nós sermos chamados por Deus já para essa religião. Papai,